também aqui na Arena das Dunas. Não tem nem muito o que lhe perguntar, mas fala um pouco desse momento ímpar para você, eu acredito. Um jogo histórico para o ABC, uma vitória, o retorno para a Série C de 2027 agora, e também o maior público da Arena das Dunas pós-Copa do Mundo, com 31.059 torcedores. Fala um pouco da partida também e esse momento, esse acesso da Série C. É lógico que eu estou muito feliz, muito contente e gostaria de, nesse momento, glorificar a Deus, glorificar e louvar, né, tudo que nós passamos, porque para Ele ter me colocado aqui em Natal, né, ter me trazido aqui para o ABC da maneira que eu fui e da maneira que foi a negociação com o Cartacho, tinha que acontecer algo de especial e tinha o do porquê vir para cá. Quero agradecer minha esposa Adriana, que está ali sentada. Quero agradecer a minha família, que nós estamos longe. Acabou de nascer uma netinha, fez 1 mês e pouquinho. Um neto que, quando eu fui embora agora no final de semana, ele falou: não vai embora, vovô. Não é fácil tudo isso para uma pessoa que ama e tem uma família unida, mas o ABC foi mais forte nesse momento e nós precisávamos desse acesso. Ele não poderia sair sem a coroação desse acesso por um monte de situações de sacrifício que eu fiz com a minha família nesse momento. Então, como você pediu, eu estou muito feliz porque eu sei o que nós passamos. E quando o Cartacho me convida para vir, é lógico que a gente pesquisa e vai atrás de tudo que está acontecendo no momento dentro do clube, na cidade, com a torcida. E foi um desafio grande. E quando eu chego e vejo o jogo contra o Ceará, né? E depois tivemos o início aqui da minha trajetória contra o Sport na Copa do Nordeste, ali já comecei a entender que esse grupo era capaz, que faltavam algumas situações para acontecerem, mas ele era capaz. Quando nós perdemos em 3-0, eu disse ao Rodrigo, que aqui está, que nós íamos primeiro classificar. Eu não saberia como que ia ser a classificação, mas que a primeira situação que nós tínhamos que fazer era uma classificação. Naquele momento, eu não entendia se nós íamos conseguir primeira colocação ou não. Mas depois do clássico contra o América, da maneira que foi, eu acabei colocando o Alisson para jogar com liberdade próximo da área, o Edson de zagueiro tirando de volante, entrando o Jonathan, entrando o João Pedro numa marcação forte. Aí eu comecei a ver um time. Aí comecei a entender que era capaz que, com esse time, com mais alguns que pudessem vir, nós teríamos oportunidades muito grandes dentro da competição. Quando iniciou-se os treinamentos, que daí eu tive tempo, porque nós estávamos disputando Copa do Nordeste e a Série D tudo em juntos. Foi difícil. A partir do momento que começamos a treinar um pouco mais, a entender esse grupo, entender cada atleta, aí nas entrevistas para vocês mesmo eu dizia, nós temos que classificar na primeira colocação pelo que vai vir pela frente. Tudo que foi traçado com os atletas nós conseguimos. Classificamos na primeira colocação, trouxemos aqui para dentro de casa as decisões, e além de trazer para dentro de casa, nós trouxemos o torcedor. Essa torcida só veio, esse recorde só foi batido pelo que foi apresentado dentro de campo, pela entrega, pelo que os jogadores demonstraram, passou-se a confiança aí para fora, passou todos a entender, e nós ali dentro ficamos mais confiantes porque fomos abraçados pela imprensa, pela torcida, pela cidade de Natal. Não tinha como dar erro, cara, justamente quando acontece tudo isso e os atletas comprometidos. Então hoje, como você perguntou, é um dos dias mais felizes da minha vida, porque você subir como equipe é uma coisa, subir com a ABC é uma obrigação, é uma situação que não pode continuar na D, não pode nunca estar na D, um clube com a estrutura que tem, com a torcida que tem, com esse estádio que joga aqui. Boa noite, professor Vaguinho, parabenizá-lo também pela classificação, pelo acesso do ABC. Vou formular minha pergunta com base na declaração de 2 jogadores, né, nas declarações, 2 jogadores que eu entrevistei agora no final, Igor Bahia e o Dudu Mandai. Bahia especificamente falou do papel preponderante que teve a gestão, né, a diretoria do ABC, pós aquela derrota lá para o Maguari, né? Citou uma conversa muito dura que aconteceu no vestiário, você tinha acabado de chegar, era seu 2º jogo apenas, mas o ABC vinha já de uma perda de um título estadual, de insucessos também da temporada passada que estavam pesando, e o Bahia falou, ele citou isso especificamente, né, claramente na nossa entrevista,
que o salário foi pago antes do jogo contra o América. Né? O ABC vinha nessa sequência, presidente, tendo uma pressão de renúncia muito grande, e mesmo com isso tudo acontecendo, antes daquele jogo contra o América, que aconteceu 3 dias depois, clássico pela Copa do Nordeste, o salário foi pago num sinal de confiança muito grande, né? E ele acreditava também a gestão por essa remontada. Eu queria que você falasse, né, sobre esse ponto de virada, esses 3 dias que aconteceram entre derrota pesada para o Maguari lá em Bonito e entrar em campo contra o América aqui naquela Copa do Nordeste, que foi ali que as coisas começaram a fluir positivamente para o ABC. E o Dudu, que ele falou? Você falou que eram os dois, você falou do Igor e o Dudu. Sim, o Dudu citou justamente essa questão da conversa dura, né, que aconteceu no vestiário naquele momento. Certo. Quando termina o jogo, nós fomos para o vestiário e todo mundo preocupado, todo mundo cabisbaixo, quieto. O Cartacho, eu e o presidente estavam do lado de fora e o Cartacho falou: Vaguinho, nós precisamos conversar com esse grupo aí, você dá liberdade. Eu falei: plenamente. E aí eles foram muito felizes na palavra. Eles não ofenderam, mas mostraram a realidade. Eles mostraram tudo o que aconteceu e você acabou de citar. O que aconteceu com o Dudu, era ele que estava ali, o Cartacho não estava, né, com a queda da Cifra D, da situação da 4 anos consecutivos que não consegue um tiro e perder naquele momento da maneira de 3-0. Então eles foram felizes, tanto é que eu terminei dizendo: não tenho nada para falar, eu vou falar no meio da semana. Aí no meio da semana eu consegui falar e aí eu consegui fazer uma equipe. E me lembro bem, Tertuliano é uma pessoa que foi muito importante nesses 2 dias aí que antecederam o clássico. Ele apareceu e ele deu uma força muito grande. Para mim, o próprio presidente articulou muitas coisas, e principalmente sobre o pagamento e sobre uma palavra do Dudu também. Nosso jogo foi na terça, se eu não me engano. Na segunda-feira, o Dudu também, presidente. O Dudu, presidente, veio e conversou com todos nós, e além de impor um respeito e tudo mais, deu moral. E a minha parte era dar moral e escalar melhor o time. E no momento em que eu escalei, senti, como eu disse do João Pedro nesse jogo, eu acabei marcando todos os laterais do América, né, não deixei de jogarem, e coloquei o Alisson para jogar livre e solto ali na frente. O Edson machuca com 12 minutos, entra o Jonathan, e aí o Jonathan domina o meio campo. Ali eu acabei acertando o time, e aí aconteceu o que aconteceu. E até hoje, o Dudu não deixou atrasar nenhum dia o salário. Nós estamos com salários em dia, e tudo que foi prometido de premiação ele cumpriu antes da partida. O ABC, ele não deve R$1 a cada um de nós. Ele cumpriu, e tudo que está sendo prometido está sendo cumprido. Não tem outra. Dá o resultado, e o resultado dentro de campo ele aparece. Professor, parabéns pelo acesso. A função de técnica é muito complicada, né? Quando você vence é o grupo, quando perde, você tem que estar à frente para assumir as críticas. E você é um cara muito família, que já rodou muito, tem muita rodagem pro brasileiro. Eu queria saber o que te motiva para seguir com fome de títulos, de acesso, já que você é um cara muito apegado à família, você citou o seu neto, a sua esposa. O que te motiva a seguir querendo conquistar títulos e acessos pelo Brasil? Hoje eu estou, Marcos, com 63 anos. A minha carreira de futebol como atleta, ela poderia ter sido melhor. Eu desperdicei oportunidades. Quando eu entro para treinador, eu participei de todas as situações, no sub-15, 17, 20, auxiliar técnico, para gestor, eu fui um executivo, e desde 2015 eu tenho tido os resultados importantes. Todos os anos, ou um acesso, ou um título, ou uma campanha muito boa. O que me motiva é querer mais agora. Eu já fiquei desempregado. Eu sei o valor que é de ficar desempregado e sem dinheiro em casa. E essas situações que me motivam é eu ter a oportunidade de trabalhar e estar conquistando. Então, o ano passado, 25, né? Eu fui campeão estadual e fui campeão da Copa, onde deu vaga na Copa do Brasil, que rendeu mais de 3 milhões ao Figueirense. E aí nós chegamos nesse ano agora e a gente acaba de conquistar um acesso que financeiramente para o ABC vai melhorar demais, vai ser muito importante. Então, o que me valoriza, o que eu busco hoje, o Cartacho fez uma pergunta ali agora para todos nós. Quem daqui foi campeão brasileiro? Pouquíssimos levantaram o braço. E eu já fui campeão brasileiro, eu sei o gosto, e eu sei o valor de estar desempregado e hoje estar trabalhando. Então eu valorizo demais, eu vou até a morte por todos. Vaguinho, parabéns pelo acesso. Vou sair um pouco do campo e falar das arquibancadas, do torcedor alvinegro.
31.059 torcedores estiveram presentes na Arena das Dunas. Lembrando o ABC na última divisão, na Série D do Campeonato Brasileiro. Quebrou o recorde de público da Arena das Dunas pós-Copa do Mundo. Qual recado você dá para a torcida alvinegra depois de garantir esse acesso à Série C de 2027? O recado é simples, continue confiando. Pode confiar em nós. Todos nós aqui não estamos jogando pelo dinheiro somente. Nós somos profissionais, mas a gente joga pela camisa. A gente joga pelo ABC hoje e a torcida nos motiva muito mais a isso. É muito importante para qualquer ser humano e para o atleta você entrar e ver um estádio lotado e a maneira que eles torceram, cantaram, incentivaram, gritaram. O mais bonito é ver muitas famílias, ver as crianças, tem muita criança. Então, o que nós fizemos hoje, o ABC fez, ele vai fazer com que tenha mais crianças, mais torcedores, mais lembranças, para que essas crianças continuem vindo ao estádio. E essa festa foi linda, então isso vai marcar para todos, né? Eu me lembro da primeira vez que eu fui ao estádio, na Ponte Preta, eu moro em Sumaré, e eu apaixonei pelo estádio, pelo torcedor. Agora imagine eles com essa conquista. A criança, tanto de autógrafo e foto que eu tirei com muitas crianças hoje, eles vão permanecer. Então eu acredito que depois desse ano, a tendência é da torcida do ABC crescer mais ainda. Vaguinho, boa noite, parabéns pelo acesso. Eu queria também sair um pouquinho do campo para você falar um pouco sobre a sua própria experiência, no sentido de uma coisa que a gente às vezes faz a crítica e que é muito injusto. Todo treinador que sentou aí nesse lugar estava trazendo a pressão de temporadas anteriores muito ruins. O seu antecessor, Marcelo Chamusca, saiu daí justamente dizendo isso. Olha, eu estou carregando o peso de outras temporadas, de outros elencos que eu não montei. Você chegou no meio da temporada, conseguiu fazer um elenco, desenhar o elenco, como você falou, aí achei o time no jogo, né, que você falou do clássico. Sim. E eu queria que você falasse justamente, não olhando só para o seu trabalho como treinador, mas como ser humano, o tipo de pressão que você enfrentou durante essa temporada para chegar no resultado de hoje. Olha, a situação de treinador de futebol, ela ingrata e muito difícil de falar. Mas a gente que está na bola, você tem que entender. Então, hoje, você consegue ser vencedor, consegue o objetivo, você é rodeado. E quando você perde, se afasta todo mundo. Então, ela é dolorida, ela é muito difícil. Só que a gente tem essa experiência, já passou por tudo isso. Se você ficar relevando a todo instante, você fica doente. Então, o momento que você vai pegando essa experiência, você já vai levando. Nem muito ao céu e nem ao inferno. Você pega o equilíbrio. Eu posso dizer que não fui eu que montei esse time, eu posso dizer que também peguei situações do ABC aí, infelizmente, de 4 anos sem título, de 2 descensos, e principalmente no momento em que eu chego, uma dúvida muito grande sobre o presidente. Uma situação e uma pressão enorme, até com abaixo-assinado. É muito difícil para a gente que está chegando. Então, só estamos hoje aqui dessa maneira, nessa entrevista, porque nós conquistamos. Então você tem que entender o porquê da conquista. Para eu explicar tudo aqui o porquê de uma conquista é enorme, muitos fatores. Mas o principal fator é o ABC ter dado as condições. Ele nos deixou com todas as condições. Uma estrutura que não é maravilhosa, mas ela é boa. Ela não falta nada. Então, a partir do momento que você tem estrutura, você consegue trabalhar o resultado bem, o que você tem que administrar são os atletas. Ego, vaidade, o cara que de repente não está jogando, ele queria estar jogando, lógico, para aparecer, para poder ter uma oportunidade de um contrato maior. Aqueles que têm uma certa idade já são mais experientes, e tem alguns que estão começando, e tem que ter o respeito, porque são ídolos do clube, são ídolos dentro do futebol. Quando você consegue conciliar, e graças a Deus isso não é para qualquer um, não estou me valorizando, mas estou colocando a minha experiência, você consegue fazer com que todos pensem igual. Se vocês fizerem uma pergunta para todo atleta, não acredito que nenhum vai falar mal, e ele vai falar de tanto que eu ajudei. Então isso é difícil muitas vezes, você precisa de tempo e resultado. Muitas das vezes, esse tempo que é curto, o meu no ABC, mas o resultado não entrou. Me falaram hoje que eu estou com 74% de aproveitamento. É um número altíssimo. De 18 jogos agora, 14 vitórias, se eu não me engano. Então, isso fez com que cada atleta começasse a entender que ele não está jogando ou está jogando por algum motivo. E não é por meu gosto.
é o que é melhor para o time. E aí você leva. Então, a situação de sentar na cadeira e vir falar que não faz parte do passado, eu não mudei, eu acho que o treinador não cabe. Estou falando de Marcelo Chamusca. Eu estou falando que não cabe. Se eu sentei aqui, eu sou o responsável, ou da vitória ou da derrota. Hoje é da vitória, pode ter certeza que eu sou responsável muito. Se fosse derrotado, a mesma coisa. O mais importante é quando se conquista, mas o grupo inteiro está satisfeito. Não tem um que está ali que está mal. Isso é o mais importante e gratificante para mim. Professor Vaguinho, boa noite. Dudu Neto, da Rádio Bom Som. Desde já, parabéns pelo acesso à Série C. E a pergunta que eu tenho é a seguinte. Houve uma entrega muito forte, nós que estávamos ali na narração, nos comentários, uma entrega muito forte da equipe para esse jogo, grande objetivo, o acesso. Sobrou mais entrega para buscar o segundo título brasileiro para entregar à torcida do ABC? O que é que o senhor pode falar dos atletas como um todo? Ficou algum atleta machucado? E falar também se dá para entregar esse segundo título agora para a torcida do ABC. Quando eu fui campeão com o Brusque, nós tivemos o acesso e nos dias seguintes os jogadores pintaram o cabelo, comemoraram muito. Nós perdemos de 2-0 para o Ituano lá na cidade de Itu. Só que daí eles acordaram para a importância do brasileiro. Aí nós jogamos em casa, fizemos 2, fomos para os pênaltis e passamos. Aí a equipe acordou novamente para um título. Eu tive essa experiência e eu já passei no vestiário para eles. Vamos comemorar hoje e amanhã. Apresentamos na terça, pensamos no que é o título. Aí o cartaz fez a pergunta: quem daqui tem título? Só 5, incluindo a minha pessoa. Eles não têm do gosto, precisa desse título. Então, se você acha que dá para entregar, acho que você vai ver uma entrega maior, porque agora está livre. Já conquistamos o objetivo do clube, agora é nosso também. É pessoal, é importante para cada um no currículo. Então, esses atletas têm que entender, sim. Então, vai sobrar entrega assim, nós vamos correr demais pelo título. Palavra do técnico Vaguinho Dias, depois do acesso do ABC. Valeu demais, né? Muito bem, são